Então tá, pessoal, bom dia para todo mundo. Fui muito bem apresentado aqui pelo Axel. Eu me chamo Guilherme Pichetti, sou professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular lá da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E a ideia dessa apresentação, dessa conversa com vocês hoje, o ponto central é trazer, informar para vocês todo o nosso esforço, todos os resultados, especialmente os dados mais recentes que a gente tem obtido no desenvolvimento de uma nova vacina contra a Covid-19. Imagino que todos vocês saibam aqui que nós tivemos uma dificuldade tremenda, especialmente no nosso país, o Brasil, para desenvolver o IFA, tá? O ingrediente farmacêutico ativo, que é o principal componente imunogênico de qualquer tipo de sistema vacinal. Lembro que a gente teve que importar de vários países estrangeiros, nós tivemos uma dificuldade enorme, a grande maioria das vacinas que a gente utilizou aqui foram ou idealizadas, produzidas fora do país, e portanto nós detectamos, mas isso ficou bastante claro para nós, que nós tínhamos uma limitação biotecnológica muito importante no nosso país, e a UFPR, assim, claro, em parceria com outras instituições do estado do Paraná, como a UEL e especialmente a Fiocruz, mediante o ICC, Instituto Carlos Chagas, nós tomamos a iniciativa de desenvolver uma plataforma para vacinas no estado do Paraná. Não apenas desenvolver uma vacina, mas desenvolver um centro para geração de novas vacinas, não apenas para humanos, para animais, testagem de biomateriais. Então tem toda uma infraestrutura que está envolvida, que está encalacrada, que está subliminarmente apresentada nesse projeto aqui para vocês, tá? Então eu vou apresentar para vocês a idealização, como que a gente formulou, tá? Então toda essa formulação, todo esse processo aqui de desenvolvimento de uma vacina, ele envolve um grupo enorme, tá? Então na UFPR eu faço parte de um grupo pequeno, eu trabalho na formulação, especialmente na escala nanométrica. Obrigado. Como que a gente caracteriza esses nanomateriais, quais que são as funções, as habilidades, a bioatividade desses componentes quando você utiliza eles em sistema in vitro ou em sistema in vivo. Tem outra parte da equipe que é voltada exclusivamente para análise em animais, para análise em sistemas celulares. Então é um grupo muito amplo, abrangente, cientificamente, especialmente. E a grande maioria dos dados que eu vou apresentar aqui para vocês, eles são referentes à minha parte, tá? Caracterização físico-química, ênfase com biotecnologia, mas especialmente centralizado em nanotecnologia. Ok? E acho que antes de mais nada também é muito importante agradecer toda a comissão. Geralmente o pessoal fala isso no final, mas eu realmente fico bastante agradecido para vocês. É um privilégio enorme poder estar aqui e apresentar os nossos dados, poder discutir cientificamente com vocês. Tá? Então, o título dessa apresentação é Desenvolvimento de Nanovacinas contra a Covid-19. Eu sei que todos vocês sabem aqui que o agente etiológico que causou a doença, a pandemia de Covid-19, é o SARS-CoV-2. Aqui a estrutura molecular dele. E aqui eu trago um dado, uma informação muito importante publicada na Lancet, ano passado, que mostra o número de mortes no eixo Y em função do tempo, em função dos meses, durante 2021 e 2022. Marcado em preto, aqui, tudo que está aqui embaixo, marcado com essas tarjas pretas, é o número de indivíduos que faleceu, que foram a óbito por conta da infecção de Covid-19, da infecção do SARS-CoV-2. Tá? Mais de 15 milhões de indivíduos ao redor do mundo morreram por conta dessa patologia. E aqui, esses pesquisadores, eles fizeram um modelamento matemático para poder conceber qual que foi o impacto, a importância das vacinas, que está marcado com a linha vermelha. Então, tudo isso que está aqui mostrado são as mortes evitadas. Tá? Então, se não fossem as vacinas desenvolvidas aí ao longo do período de 2021, mais de 30 milhões de pessoas teriam, durante apenas até 2022, de janeiro, imagine até agora, teriam morrido, teriam falecido. Tá? Então isso traça bastante claramente qual que é a importância de qualquer tipo de sistema vacinal, em particular contra a Covid-19. Esse slide eu trago para vocês qual que é a estrutura bioquímica
do SARS-CoV-2, os principais componentes, elementos estruturais, e deles, claro, eu destaco a proteína S, também chamada como proteína spike. Ela é o principal agente imunogênico e que é utilizado para praticamente todas as vacinas como alvo, como estratégia para antecipar, para prevenir o organismo humano dessa infecção. Ok? Todas as vacinas, praticamente, a vacina da Moderna, da Pfizer-BioNTech, Oxford, AstraZeneca, até mesmo a Sinovac, todas elas ou utilizam material genético, no caso do RNA mensageiro, ou utilizam proteínas, tá? Utilizando, claro, o próprio vírus inativado, a própria sequência de DNA que vai codificar para essa proteína spike. E, portanto, a proteína S é o principal componente estrutural, é aquele que é utilizado na formulação, na idealização de praticamente todas as vacinas que estão disponíveis no mercado atualmente. Tá? Então, está aqui a estrutura da proteína S. Eu queria destacar com vocês então, que ela fica aqui na interface, na superfície, e essa proteína é ela responsável a interagir com o receptor que está localizado dentro do nosso pulmão, lá na parte interior do pulmão. Na face interna pulmonar, nós temos um tipo de pneumócito, uma célula que está presente no endotélio pulmonar chamado pneumócito do tipo 2. E ele superexpressa um receptor chamado ACE2. E esse ACE2 é o cara que interage com essa proteína S e permite a entrada do vírus dentro do organismo, portanto, a infecção, a invasão e consequente expansão do número de partículas virais dentro do organismo. Tá? Então, é por conta da proteína S que esse vírus se torna tão infeccioso, tão contaminante. Ok? E é claro que é justamente por conta dessa habilidade que a gente utiliza a proteína S como principal alvo de qualquer tipo de vacina. Tá? Destacar que aqui, a gente tem a proteína S imobilizada sobre uma membrana fosfolipídica, sim, muito parecido com aquilo que está no componente viral. E ela é uma proteína bastante complexa, ela tem 4 domínios multiméricos proteicos, ela tem vários sítios de glicolização que estão marcados aqui em azul. Tá? Então é uma estrutura bastante complexa, rica estruturalmente, e além disso, não sei se vai tocar, ela gosta de dançar. Ela precisa ter uma mobilidade, tá? Ela tem que ter um espaçamento correto entre uma e outra unidade para com que ela possa interagir corretamente com os receptores celulares, no caso o receptor celular humano. Okay? Então, as principais vacinas que propagaram o maior impacto na nossa comunidade foram as vacinas baseadas em RNA mensageiro. Imagino que muitos de vocês tenham até tomado essa vacina, como é o caso aqui da Moderna ou da Pfizer-BioNTech. Essas vacinas, elas são compostas por um RNA mensageiro, que está marcado aqui em rosinha, que está encapsulado, que está estabilizado dentro de uma estrutura ou uma bicamada fosfolipídica, que está marcada com essa cor azulzinha, e por fora a gente ainda tem outro polímero verde que aumenta o tempo de vida, que estabiliza ainda mais, que permite com que essas partículas vacinais possam ficar mais tempo na corrente circulatória e avisar o nosso sistema imune de uma maneira mais eficiente. Okay? Então as vacinas de RNA mensageiro fizeram um sucesso tremendo porque elas podem ser rapidamente formuladas, você só precisa trocar a sequência gênica. Elas podem ser rapidamente testadas e especialmente produzidas em massa. No entanto, elas têm limitações. Tá? Por exemplo, a estabilidade delas é bastante severamente limitada. Você precisa armazenar elas a menos... no início da pandemia, a gente imaginava que era menos 80. Hoje a gente sabe que você pode armazenar elas por até 3 meses a 4 graus centígrados. Então elas têm um problema inerente de estabilidade, porque elas utilizam uma bicamada fosfolipídica para manter viável o RNA mensageiro. E além disso, você não consegue modificar essa interface por fora aqui. Então se você quiser adicionar ligantes para incrementar uma resposta imune, por exemplo, você não consegue fazer porque ela está toda recoberta por essa camada polimérica marcada em verde aqui.
Tá? Então, baseado nessas informações, a gente já tinha conhecimento disso em 2020 e nós decidimos, portanto, utilizar uma abordagem um pouco diferente. Nós partimos do princípio de que seria interessante gerar uma vacina baseada em uma estratégia um pouco alternativa em comparação com aquelas que estavam sendo desenvolvidas no momento. E nós escolhemos uma plataforma baseada em proteína. Tá? Será que uma proteína pode ser utilizada como vacina? Sim, existem várias proteínas que podem ser empregadas como vacina. As proteínas, elas apresentam várias vantagens, elas são seguras, porque você utiliza apenas uma pequena parte, uma pequena fração da proteína do vírus, por exemplo. Então você pega a proteína S, quebra essa proteína S e pega só uma partezinha dela e injeta no organismo da pessoa. Isso gera menos toxicidade, gera uma resposta imune bastante eficaz, bastante eficiente e pouquíssimos efeitos colaterais. Tá? Imagino que muitos de vocês tenham tido dor de cabeça, dor no braço, vários efeitos colaterais decorrentes dessas vacinas de RNA mensageiro. Elas são muito antigênicas, reatogênicas, ao passo que vacinas baseadas em proteínas, elas podem circundar. Ela serve como alternativa, especialmente a esses efeitos, aos eventos colaterais. Então, baseado nessas informações, nesse conhecimento prévio do grupo, nós decidimos sintetizar uma proteína específica que apresentasse efeito vacinal contra o coronavírus, contra o SARS-CoV-2. Existem vários exemplos na literatura, e até mesmo no mercado, de vacinas que são compostas por proteínas. É o caso da vacina chamada Gardasil, que é contra o HPV. Tá? Essa vacina ela é só uma mistura de proteína. É uma proteína, só que essa proteína apresenta uma característica diferente, bastante diferente. Quando você coloca ela no meio, está aqui a proteína marcada em azulzinho, ela se agrega com outras proteínas. E ela forma uma mas ela forma uma nanoestrutura. Tá? Ela começa a se agregar e gera aqui um material na escala nanométrica, em torno de mais ou menos 500 nanômetros, ou 0,5 micrômetros. E é por causa dessa capacidade agregativa que ela tem efeito. É apenas por conta dessa habilidade que ela vai gerar efeito. Outras vacinas, como por exemplo, vacina contra o vírus comum, aí, a influenza, não funcionam, especialmente se elas forem baseadas em proteínas, porque essas proteínas não se agregam. E é difícil prever essa característica, essa habilidade. Tá? Então, sabendo de tudo isso, nós decidimos utilizar a proteína S do coronavírus, extrair um pequeno fragmento chamado RBD, Recognition Binding Domain, do inglês, que está presente na estrutura do coronavírus. Então, uma pequena parte dessa proteína foi segregada, foi clivada, foi expressa de maneira isolada a partir de uma sequência gênica. Tá? O problema é, essa proteína RBD, ela não consegue se agregar, se autoassociar em nanoestruturas. Outro problema, você não consegue, consequentemente, utilizar ela de maneira isolada. Ela não tem atividade vacinal ou uma eficácia, uma eficiência muito, muito baixa. Ela requer, portanto, uma plataforma, uma rede social, para com que você possa apresentar ela para o sistema imune. E, além disso, muitas delas requerem adjuvantes, tá? Sistemas que alertam para o teu sistema imune que tem algum material exógeno, alguma coisa que vem de fora, de algum micro-organismo ali presente. Então, a nossa estratégia... Acho que travou aqui. Aí. Então, a nossa estratégia foi sintetizar uma nova proteína. Tá? Os dados que eu estou mostrando para vocês, muitos deles não foram publicados ainda. E eu acho interessante fazer isso, trazer dados novos. Eu acho que isso atrai um pouco mais a atenção. Só que tem muita coisa que eu não posso comentar com vocês ainda, porque esse material está sob análise para patente. Então, por exemplo,
nós decidimos pegar essa unidade, essa proteína chamada RBD, e modificar ela estruturalmente. Como modificá-la estruturalmente? Colocando ou adicionando um grupo de ponta de cadeia, chamado SBD, que é capaz de se ligar com outros componentes, com outros polímeros. Tá? Então a gente modificou a estrutura dessa proteína, utilizando biotecnologia. Essa sequência, infelizmente, eu não posso passar, eu não posso transmitir, apresentar aqui para vocês. Tá? Então está aqui uma outra representação esquemática dessa proteína. Então beleza, a gente sabe que essa proteína ela tem ação imunogênica, mas ela sozinha ela não funciona. O que a gente fez, portanto? A gente criou uma nanopartícula, que está aqui representada, tá? De um material chamado polihidroxibutirato, ou PHB. Essa nanopartícula ela tem um diâmetro de mais ou menos 200, 250 nanômetros. E o legal é que essa essa proteína, essa parte da proteína chamada SBD, de Surface Binding Domain, ela consegue se ancorar. Ela foi especificamente desenhada, construída, bioengenheirada para se ligar na interface desse material aqui. Então, quando você pega uma solução de nanopartícula e mistura com a tua proteína, assim, dá uma leve misturada, a tua formulação está pronta. Isso é um parâmetro bastante importante se você quer fazer vacinação da comunidade brasileira e em locais um pouco mais com baixa capacidade de refrigeração, locais mais distantes de centros urbanos. É uma característica bastante importante a sua formulação, a preparação do seu material. Então basta você pegar a nanopartícula, incuba com a sua proteína a temperatura ambiente mesmo, durante 5 minutos, homogeneiza e a sua vacina está pronta. Então olha só a vacina. É uma nanopartícula relativamente esférica e que apresenta lá na interface as suas proteínas ligadas, ancoradas. Tá? Então está todo mundo, todas as proteínas ali estão bonitinhas, ancoradas por conta dessa unidade chamada SBD. Beleza? Então, a gente produz essa proteína em vários organismos diferentes. Bactéria, como Escherichia coli, a gente produz em fungo, a gente produz em célula de inseto e, finalmente, em células derivadas de rim. E a grande maioria dos dados que eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma história por trás de tudo isso, eles se referem à produção em bactéria, produção em Escherichia coli. Tá? A gente não sabia muito bem como que esse sistema ia andar, mas a gente foi mesmo assim tentando produzir eles porque era o sistema que tinha mais possibilidade de preparo. Então, com base em todo esse design, esse racional por trás, nós utilizamos um material bastante específico para produzir as nanopartículas. Ele se chama PHB. Então, esse PHB, essa nanopartícula, ela é formada por um biomaterial polihidroxibutirato. Ele é muito parecido com outros biomateriais que o pessoal utiliza aí para fazer drug delivery, como ácido polilático, PLA, PLGA, PCL, todos esses biomateriais para fazer drug delivery, sei lá, de vacina, outros componentes aí, até mesmo para sistemas transdérmicos ou delivery de genes. E o que é legal desse PHB é que ele, primeiro, é biodegradável. Se você injeta no seu organismo, o seu próprio organismo vai conseguir desmontar ele. Não vai gerar toxicidade. Ele é biocompatível, portanto, ele é bioestável, ou seja, ele tem um certo tempo de vida no seu organismo que vai permitir com que a sua vacina venha a exercer o efeito desejado. Não é algo, no entanto, muito prolongado, a ponto que ela possa causar toxicidade. E, finalmente, é um material bastante economicamente viável. Porque a gente produz esse material dentro de bactéria. Então, aqui tem uma imagem de microscopia de criotransmissão que mostra os grânulos de PHB dentro da bactéria. É barato produzir. E a gente pode fazer tudo isso daqui lá no Paraná, lá em Curitiba, na UFPR. Tá? É uma rota endógena que está presente dentro de bactérias e de fungos que permite que a gente prepare esse material, essa espuminha aqui, é o PHB. Tá bom? Então, é um material que apresenta bastante futuro, biotecnologicamente.
Então tá bom. Primeira parte dos dados que eu gostaria de mostrar para vocês é a caracterização da proteína. Será que conseguimos produzir a proteína? Então está aqui um gel DS Page e a gente consegue mostrar, evidenciar que a proteína tem aqui em torno de mais ou menos 33 kilodaltons. Ela aparece ali. Segunda etapa, será que essa proteína é de fato aquilo que você está procurando? Será que ela tem aquele RBD que vem da sequência do vírus? O que a gente fez? A gente pegou essa proteína aqui é um outro gel, na verdade, e a gente fez uma técnica chamada de Western blot. Nós pegamos o anticorpo contra o RBD comercial e colocamos no gel. E olha só como ele marcou aqui bem bonitão. Comprovando, portanto, que a gente tem um RBD ali. Nós conseguimos, portanto, expressar essa proteína e purificar ela utilizando uma bactéria, utilizando Escherichia coli. Daí a gente parou para pensar, será que essa proteína consegue se autoagregar? De maneira com que a gente não sequer precisasse gerar uma nanopartícula para organizar esse material, para ancorar isso sobre algum lugar. Fizemos análise de SACs no Sirius. Tá? SACs é Small Angle, espalhamento de raio-x a baixo ângulo, que te permite analisar esse tipo de comportamento. E a gente viu que ela se agrega, só que ela não se agrega muito. Tá? Quando a gente transforma esse dado, a gente observa que ela gera agregados, aglomerados moleculares com tamanho em torno de 50, 40, aqui não enxergo, de fato, 70 nanômetros. Só que eles são muito pouquinhos. Por microscopia eletrônica, a gente consegue observar que um ou outro aglomerado estão ali formados. Infelizmente. A grande maioria, em número, populacionalmente dessas proteínas, elas estão presentes soltas aqui no meio. Elas estão isoladas, elas estão livres ali no meio. Tá? Então tudo bem, não tem problema, porque a gente pode ainda utilizar a nanopartícula para realizar esse tipo de imobilização. Tá? Então está aqui o nosso PHB, a gente sempre caracteriza ele muito bem por ressonância, outras técnicas físico-químicas. Não vou me adentrar muito nas técnicas, especialmente por conta do tempo. Se puder me falar do tempo, o relógio parou. Então vamos lá. Nanopartícula. Conseguimos produzir a nanopartícula? Eu não estou falando para vocês qual que foi a técnica, como que a gente produz esse tipo de nanopartícula, mas é fácil. É muito fácil, em menos de 24 horas você faz uma simples mistura e você consegue gerar sistemas bastante estáveis, com um tamanho muito bem definido, com uma morfologia específica. Por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão. Olha só a nossa nanopartícula aqui, ó. Ela é redondinha. Ela tem uma superfície quase que lisa. Ok? Um diâmetro ali em torno de 200 nanômetros. Aqui tem a barra de escala. Tá, infelizmente, um pouco difícil de observar aqui. Será que ela é oca por dentro? Ou será que ela é maciça? A gente colocou um corante dentro dela, baseado em metal, e a gente determinou que, portanto, ela é maciça. Ela é inteira. Ela não tem uma cavidade interna que está aberta ali no meio. Ok? O que mais que eu queria falar aqui? Fizemos análise de microscopia eletrônica de varredura, análise de composição. Na composição é importante porque a gente nota que ela só tem carbono e oxigênio, assim como esperado. Tá? Então essa daqui é a nossa nanopartícula. A gente comprovou que a gente consegue gerar esse material rapidamente. Ele é bastante puro, ele não apresenta toxicidade. Qual que é o tamanho disso daqui? Será que é estável? Então a gente analisa essas nanopartículas em diferentes concentrações, diferentes temperaturas, e a gente utiliza uma ampla variedade de estratégias para analisar. Por exemplo, a grande maioria das nanopartículas tem um diâmetro em torno de 220 nanômetros. E se eu aumentar a temperatura, o que acontece? Ela diminui de tamanho. Aqui a temperatura está aumentando. Ela vai diminuindo de tamanho. Por quê? Não vou falar, vou deixar na curiosidade. Só que quando a gente retorna a temperatura de 22 graus centígrados, ela retorna seu diâmetro hidrodinâmico inicial. Ok? Portanto, ela tem uma certa elasticidade, uma certa plasticidade que permite com que ela se adapte rapidamente à temperatura do meio, o que é uma característica extremamente importante.
Tá? Você vai aplicar uma vacina que foi preparada a temperatura ambiente em um paciente cuja temperatura corporal é em torno de 37 graus centígrados. Então você precisa conhecer o comportamento do seu sistema em todas essas escalas de temperatura. A gente queria saber quantas partículas que a gente tem por dose, por ml. Nós fizemos uma análise quantitativa e descobrimos que quando a gente usa uma concentração de polímero de PHB de 2,5 miligramas, a gente tem por ml em torno de 5 bilhões de nanopartículas. Então, quando você injetar isso daqui em alguém, é mais ou menos esse o número de material que vai estar atuando. Tá? Imagina a capacidade disso entrar em contato com células do sistema imunofagocitário, macrófago, neutrófilo. Então, isso aqui pode incrementar a resposta imune de uma maneira bastante significativa. Tá? Será que elas são estáveis? Aqui você tem o tempo e aqui você tem o diâmetro. São estáveis. Tá? Entre 350 e 200 nanômetros. Será que elas são estáveis a concentração maior? A gente centrifuga para verificar se a gente conseguiria aumentar ainda mais a dose. Também são estáveis. Então, é um sistema bastante fácil de trabalhar, as nossas nanopartículas de PHB. Então, beleza. A gente já tem a nossa nanopartícula, ela está caracterizada em diferentes condições. E agora, será que ela liga? Será que ela gruda de verdade essa proteína que a gente modificou dentro do laboratório? Fizemos análise de SPR, superfície de ressonância por plasmons. Como que funciona essa técnica? Você tem uma plaquinha de ouro. Sobre essa plaquinha de ouro, você coloca uma camada do seu biomaterial, nesse caso foi o PHB. Ele fica ali preso. E daí você passa a sua proteína. Olha aqui a proteína. E se a proteína ligar, você consegue ver uma deflexão angular de um laser que passa ali. Então você pode variar, se o ângulo variar ao longo do seu experimento, você sabe que grudou. E olha só, no começo do experimento você estava com esse ângulo aqui. Nesse ponto, a gente injetou a proteína. Olha a variação de sinal angular que você tem no seu material. Até que depois que a gente passa tampão para remover aquela proteína que não está bem ligada, que está inespecificamente absorvida, a gente remove esses materiais e mantém apenas aderido seletivamente a nossa proteína na interface. Então essa é uma análise que comprova que a gente tem proteína ligada sobre o PHB. Tá, mas isso daqui é só um sistema bidimensional, é só um teste. E a tua nanopartícula de verdade, será que ela tem proteína ligada, proteína ancorada? Fizemos uma análise chamada microscopia de força atômica, que te gera uma imagem topográfica do seu nanomaterial. Tá? Então, olha só, ela é rugosa, na verdade. A gente foi descobrir isso nesse experimento. É como se fosse uma ponta de um... Até me faltou o nome aqui, de tão antigo que é. Isso, é uma agulhinha que vai passando sobre a tua amostra e ela vai seguindo a topologia do seu material. Então ela está aqui. Só que junto com essa técnica, a gente tirou uma análise espectrométrica que mostrou que no espectro dela você tem sinal da nanopartícula, obviamente, como esperado, da proteína junto ali aderida. Então a gente sabe que se você joga aqui um laser, você consegue, portanto, detectar o seu sinal da sua proteína. E a gente realiza várias análises técnicas físico-químicas, especialmente destinadas para elucidar se de fato a proteína está bem grudada, bem tridimensionalmente orientada, aderida a essa interface. Tá? E aqui tem uma imagem, pena que eu deixei ela pequenininha, de microscopia eletrônica de transmissão. Então aqui você tem uma nanopartícula, e esses dois pontos pretos aqui, um pouco mais eletrondensos, eles são a proteína. Tá? A gente também varia a concentração de proteína para detectar qual que é a melhor condição para esse tipo de mobilização. Então, temos aqui nosso sistema, ele foi caracterizado, a nossa proteína está ali presente, maravilha. Vamos tentar observar isso mais diretamente.
Tá? Fica um pouco abstrato, né? Quando eu falo, fiz análise de infravermelho, fiz análise de microscopia. É difícil. Então vamos deixar isso um pouco mais claro, vamos tentar elucidar esse comportamento para facilitar essa compreensão. Então, será que a nossa proteína se liga sobre o PHB? O que a gente fez? A gente sintetizou proteínas fluorescentes que têm essa cauda SBD. Elas têm, portanto, essa característica, essa habilidade, em tese, né, de poder se ligar em uma interface polimérica. A gente sintetizou 2 proteínas fluorescentes. Uma que brilha no verde e outra que brilha no vermelho. E a gente tirou imagem de microscopia confocal. Eu acho que vocês aí atrás não conseguem observar muito bem. Mas aqui, tem uma partícula e notem que ela está toda verde. Por que ela está verde? Porque a proteína que brilha no escuro, no verde, grudou. Por que ela grudou? Porque tem a cauda SBD que eu havia comentado com vocês, que o nosso grupo gerou. Caso essa proteína não tenha cauda SBD, que é esse caso aqui, a gente não consegue ver nada na imagem. Não brilha no escuro. Tá? Fizemos o mesmo experimento para uma proteína que brilha no vermelho. Olha só como ela está ali bem bonitona, toda vermelha. Mas se ela novamente não tem a cauda SBD, ela não gruda, ela não acende. Tá? Então foi uma técnica um pouco mais simples, um pouco mais direta para se detectar essa afinidade, a influência da proteína sobre essa superfície do PHB. Realizamos análise de citotoxicidade. A gente pegou, lembra aquelas células que eu comentei com vocês que a gente tem no interior do pulmão, no epitélio pulmonar? Pneumócito tipo 2. E colocamos em contato com essas nanopartículas. E a gente analisou concentração de 5 até 500 microgramas por ml de micropartícula, que é uma quantidade bastante enorme, e a gente varia o tempo. Então, aqui no eixo X, você tem o tempo 0, grupo controle, 3 horas, 6, 12 e 24 horas. E aqui no eixo Y, você tem a viabilidade celular. E eu marquei aqui, aqui é 50%. Tá? Então, quando você trabalha com uma concentração baixa, por exemplo, 5 ou 10 microgramas por ml, o seu material não gera toxicidade. Elas conseguem entrar nas células, mas a concentração, o número que entrou nesse meio celular, ele é tão baixo que ele não ocasiona morte ou alteração significativa celular. Tá? Então notem, tudo está ali muito próximo do 90%, 100%. No entanto, se você aumenta a concentração para 100 ou para 500, olha só, em 24 horas, mais da metade das suas células apresentou efeitos tóxicos. Tá? Ela pode ter sofrido o processo de apoptose, alteração morfológica, ela está sofrendo naquele meio. Por quê? Porque tem muita nanopartícula ali. Ou seja, a dose é fundamental. Tá? E nós estamos estabelecendo a dose para seres humanos justamente a partir desses dados de citotoxicidade. Aqui, uma pergunta que a gente fez foi a seguinte. Então tá, você tem a sua nanopartícula, você consegue grudar a sua proteína na superfície, na interface. Mas será que de fato ela está entrando na célula? Será que essa proteína está bem ancorada, ela está corretamente, ela está geometricamente disposta na superfície? Porque ela pode estar grudada de cabeça para baixo, ela pode estar grudada de lado. É difícil ter esse tipo de delineamento metodológico. Então o que a gente fez? A gente pegou essa célula, pneumócito tipo 2, que superexpressa o receptor ACE2, que é justamente o receptor que vai entrar em contato com a nossa proteína, com a RBD, e colocou esses dois sistemas em contato, a célula com a nanopartícula. E olha só, tiramos imagem de microscopia confocal. Devia estar escuro, né? Mas aqui no começo, a nanopartícula, eu pintei ela de vermelho. Eu coloquei dentro da nanopartícula um componente fluorescente no vermelho. Então, no tempo 0,
ninguém entra. Tá? A célula está apagada. Quando você coloca a nanopartícula, em 3 horas, vocês conseguem ver que tem alguns pontos vermelhos ali? O citoplasma já começa a adentrar. Já começa a ficar mais corado. 6 horas, note que você tem clusters de nanopartículas que conseguiram, portanto, entrar rapidamente, facilmente nessas células. E em 24 horas, em 12 horas, isso também se manifesta. Só que se você mantém as nanopartículas em concentração alta, elevada no meio, elas vão gerar citotoxicidade. Tá? De qualquer maneira, esse experimento ele comprova para mim bioatividade. A minha proteína está presente na interface e ela está corretamente dispersa na superfície. Tá? Por quê? Porque essa célula tem justamente o receptor que eu quero procurar para mostrar que essa proteína está de fato ali disposta, ali presente. Realizamos outros ensaios aqui in vitro, né? Então, pegamos um tubo de ensaio, colocamos aqui nanopartícula, a nossa vacina. Aqui também, só que aqui a gente colocou junto um anticorpo contra o RBD. E esse anticorpo brilha no azul. Então, olha lá como ele brilhou. Mostrando, portanto, que a nossa vacina tem a proteína. Então, a nanopartícula com proteína, ela tem a proteína e os anticorpos comerciais podem detectar, portanto, a proteína que está ali presente. E a gente faz isso, claro. Então, está aqui a diferença da absorbância, né? Aquele que tem um anticorpo comercial, a gente também utiliza soro de paciente infectado. Será que a nossa vacina funciona? Tira o soro do paciente que já foi infectado, que você sabe que foi infectado, e coloca em contato com a vacina. Dá positivo. Então, beleza. A gente, até esse momento, tinha todas as informações positivas. Vai funcionar, a gente acha que vai funcionar. Vamos partir para os testes in vitro. Em vivo, em animais. Utilizando camundongos. Tá? Então, aqui os camundongos Balbicê. Fizemos 3 grupos nessa primeira análise. Tá? A gente pegou um camundongo, grupo controle, no qual a gente injetou apenas nanopartícula. Depois, a gente pegou e colocou alguns camundongos, né, um grupo, né, com a nossa vacina. E o outro, no último grupo, a gente colocou vacina mais um adjuvante, que é hidróxido de alumínio, para a gente comparar. Será que a gente precisa utilizar um adjuvante para alertar ainda mais o sistema imune de que você tem um componente exógeno na corrente circulatória dentro do organismo? Daí a gente analisou o soro desses animais. A gente removeu o sangue, nós removemos o sangue, tento falar muito, nós removemos o soro desses animais e procuramos a presença de anticorpos contra o RBD. Será que deu positivo? Olha só. Aqui, a concentração do anticorpo contra o RBD, nanopartícula, tinha muito pouco, resposta muito inespecífica. Apenas a nossa vacina tinha anticorpo. Aqui na escala log, tá? Então você tem uma quantidade brutal em comparação apenas com a nanopartícula. Maravilha. A nossa nanopartícula produz anticorpos contra o RBD, que é exatamente aquilo que a gente estava procurando no começo. E quando a gente faz uma formulação com adjuvante, ela dá uma resposta na mesma ordem de grandeza em comparação com a nossa vacina. Portanto, a gente não precisa de adjuvante. Ou seja, a própria plataforma nanoestruturada é capaz de promover esse efeito duplo, o que pode ainda baratear mais esse tipo de produção. Só que aqui a gente teve um problema. Isso que eu acho legal de contar a história, de tentar mostrar os percalços que a gente enfrentou ao longo de todo esse... Estamos, né, enfrentando ao longo de todo esse projeto. Esses anticorpos, eles não eram neutralizantes. Não eram neutralizantes. Eles são anticorpos contra a proteína RBD, mas eles não conseguem impedir uma nova invasão do vírus. Eles não conseguem, portanto, proteger o animal caso ele venha a ser exposto ao coronavírus. Então isso daqui foi um choque enorme para todo mundo do grupo. Falar, putz, e agora? O que a gente vai fazer? Lembra que eu comentei com vocês
que esses dados que eu estou apresentando, eles se referem à proteína expressa em bactéria, em Escherichia coli. Tem uma característica importante. Coli, ou bactéria de maneira geral, produz proteínas muito pouco glicosiladas. Elas têm pouquíssimos resíduos de açúcar na sua extremidade, na sua interface. E à medida, isso claro, foi em 2021, a gente começou a dar uma olhada na literatura e nós percebemos que, de fato, a gente precisava de uma proteína ricamente, densamente glicosilada, com vários sítios de oglicolização localizadas ao longo da sua interface, ao longo da sua estrutura. Então nós passamos a cultivar a mesma proteína em célula REC, tá? Que é uma célula embrionária de rim humano, se eu não me engano. Produzimos ela, tá? Aqui tem vários resultados que eu não vou delinear muito bem com vocês por conta do tempo. Então está aqui a presença da proteína em diferentes dias de cultivo celular. Então se você pega essa célula, coloca ela em meio de cultivo, espera 7 dias, está aqui. Isso, claro, utilizando um vetor plasmidial bastante específico. E, claro, utilizando aquela nossa sequência que eu havia comentado com vocês. RBD contendo o grupamento SBD. Caracterizamos ela. Notem que aqui no perfil de EDS, no perfil espectrométrico, ela apresenta, vocês estão muito longe, não conseguem ver isso, ela apresenta carbono, oxigênio, a nanopartícula, né? Mas também nitrogênio. De onde que vem o nitrogênio da vacina? Vem da proteína. Tá? Então, todos os ensaios que a gente até então tinha feito para caracterizar o nosso material, nós tivemos que refazer. Tá? Eu estou só pulando essa etapa aqui para não ficar redundante. Tá? Também verificamos que elas são capazes de adentrar células, elas têm essa capacidade de internalização celular bastante incrementada. E repetimos o ensaio in vivo. Nós pegamos lá novamente vários animais, vários camundongos e repetimos aquele ensaio que eu havia comentado com vocês. Tá? Então está aqui. Coletamos o soro desses camundongos. Será que eles produziram anticorpos? Apenas a proteína. Lembram? Proteína sem nanopartícula gera resposta? Até gera, mas uma resposta muito pequena, uma resposta ínfima, que não protege o paciente, que não protege, nesse caso aqui, o animal. A nossa vacina diluída protege, mas não muito bem. A nossa vacina um pouco mais concentrada e a nossa vacina contendo adjuvante. Então existe uma diferença significativa entre esses grupos aqui. Vale notar que esse soro ele foi diluído 400 vezes em água. Ou seja, a gente consegue detectar anticorpos produzidos e esses anticorpos, eles são neutralizantes. Então esse daqui foi o grande achado. Portanto, utilizando proteína produzida em REC, em célula humana, nós conseguimos gerar uma vacina eficaz contra o SARS-CoV-2. Para tirar dúvida, o que a gente fez? Nós pegamos os animais, os mesmos animais que haviam sido anteriormente vacinados, com 2 doses, um intervalo de 20, 21 dias entre as doses, e nós expusemos eles para um vírus, um pseudovírus. Tá? Dentro desse vírus, e esse vírus ele tem, claro, a proteína S na interface, assim como o SARS-CoV-2, só que ele tem um gene dentro dele que codifica por uma proteína fluorescente. Ou seja, se o animal for infectado, a gente consegue detectar fluorescência no animal. Se ele foi protegido, ou seja, se a nossa vacina funcionou, ele não vai apresentar essa fluorescência. Tá? E olha só os resultados. Aqui você tem luminescência e aqui você tem o grupo. Grupo controle que não foi vacinado, ó, ele apresenta luminescência. Então eles foram infectados com o pseudovírus. Os animais vacinados com o nosso material, com o nosso produto, apresentam uma redução significativa da luminescência. Eles foram parcialmente protegidos. E essa proteção foi ainda mais, ela foi expandida
quando você adiciona adjuvantes no seu meio. Tá? Então, esse foi um dos nossos grandes resultados que comprovam que o nosso material ele é eficaz. Ele funciona melhor às vezes se você tiver adjuvantes. E a partir daí, nós estamos ampliando os testes, incrementando o número de animais por grupos. Tá? O meu slide aqui ficou um pouco pequenininho, mas ele mostra que a nossa vacina está aqui, ó, em várias diluições de soro. Aqui a quantidade e aqui a diluição do soro. Em verde está a vacina. Em roxo está a vacina com o adjuvante, que é hidróxido de alumínio. E a gente sabe hoje que a gente não precisa do adjuvante. Apenas injetando a vacina, nós conseguimos obter proteção. Para onde que vai essa vacina quando você injeta elas intraperitonealmente em um animal? Aqui no tempo zero, está aqui o animal vacinado e está aqui o animal exposto apenas à proteína. Depois de 24 horas, ó, a proteína ela foi rapidamente degradada. O corpo eliminou, mediante proteases, ou eliminação, ou clearance renal, a proteína. Ao passo que a nanopartícula, ela permitiu com que a proteína ficasse, portanto, exposta na corrente circulatória, a nível tecidual, assim avisando, mostrando para o organismo que tem algum componente exógeno dentro do seu organismo. Tá? E nós estamos fazendo vários ensaios, especialmente lá em parceria com o ICC, de ensaios de proteção. Nós temos Já viram aquele filme no qual o pessoal anda com aquelas roupas enormes, com aquele capacetão lá? A gente tem essa unidade lá em Curitiba, lá no ICC. Nós também construímos uma na UFPR, é um ambiente do nível de segurança 3, NB3, e nós estamos expondo camundongos ao próprio SARS-CoV-2 e nós estamos vacinando eles, claro, previamente. Ou seja, aqueles animais que adquirirem a doença, a gente vai saber, portanto, a eficácia da nossa vacina em alguns dias, na verdade. Infelizmente, eu não tive tempo de trazer essas informações, esses resultados aqui para vocês por conta do tempo. Tá? E assim, nós temos várias etapas, a gente está querendo analisar toxicologicamente, em vários tipos de cultura de linhagens celulares, analisar sorologicamente citocinas. Nós vamos produzir um batch para a fase clínica 1, portanto, em seres humanos, o nosso material. Isso vai ser feito no começo do ano que vem. Ele está sendo enviado para a Anvisa, para que ele possa ser registrado no nosso país. E ele, claro, esse projeto ele é bastante grande, bastante amplo, e ele gerou várias parcerias, portanto, tem um grupo que produz vacina para ovinos, para animais, portanto, não para Covid, mas para outro tipo de patologia, para um outro agente etiológico. Tem um grupo que trabalha com uma vacina de uso intranasal. Imagine que legal, ao invés de tomar uma agulhada no braço, é só você aspirar um aerosol. E existem, portanto, vários projetos associados no qual a gente trabalha em parceria. E o que mais? E é importante que eu agradeça a todos eles. Eu sou apenas um mero participante dessa equipe, que é coordenada pelo professor Emanuel Maltempe. E eu queria agradecer especialmente, eles não estão aqui presentes, claro, mas os 3 pós-docs que trabalham mais diretamente comigo, a Maritza, o Rio e finalmente a Isabela. E o que mais que eu trouxe aqui? Último. Faltou. É um agradecimento realmente para o pessoal que está organizando aqui. Tá? Como eu já comentei com vocês, é um privilégio. É muito bom você poder sair do seu nicho de pesquisa, vir para um outro lugar, conversar com pessoas e poder trocar informações, apresentar dados novos, estimular e também receber o feedback de cada um de vocês. Isso é muito importante, e, portanto, eu agradeço o esforço de todos vocês, em particular aqui para o Axel. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Muito bom ter você aqui. Pessoal, essas 2 palestras de agora é uma mesa redonda que a gente vai fazer, então vai ter mais uma palestra ainda.